Glória a Deus. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício assim, ó. Vocês vão colocar a mão para cima com uma forma de rendição. Amém? Eu aprendi lá onde eu trabalho, lá com um homem de Deus lá, e ele faz isso toda vez que ele vai dar uma palavra. Eu achei interessante trazer aqui. Assim, e aí você vai fazer assim, ó. Adorar o Senhor com palmas, com alegria, com louvor, com glória a Deus, com aleluia e com rajada de línguas. É isso, ó. Gratidão, obrigado Jesus. Obrigado Jesus por nós estarmos aqui. Obrigado pela saúde, pelo dom da vida, pela oportunidade de te adorar, Senhor. Tu és adorado nesse lugar, Pai. Muito obrigado. Isso, glória a Deus. É isso aí, me ajuda aí com a sua empolgação, com o seu glória a Deus, aleluia, que nós vamos apertar o cinto aqui e ir para cima. Bora, né, Ed? Bora. Pessoal, antes de ler a Bíblia, fica em pé um pouquinho só, né? O pessoal aí está empenhado em fazer academia, né, brabo? Então dá para ficar em pé, né? Certinho, glória a Deus. Hoje eu quero falar, pessoal, aqui o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, sobre muitas pessoas, às vezes elas vivem dominadas pelo medo. O medo do futuro, o medo do fracasso, medo da rejeição, da morte, e às vezes tem pessoas que têm até medo de Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que ela vem para a igreja com medo de Deus. Olha só. Mas o evangelho ele revela uma verdade transformadora. Quem está em Cristo não vive como escravo do medo, mas vive como filho. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias? Eita, glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, do verso 6 ao 14, quero trazer aqui para vocês algo que saltou aos meus olhos e ao meu espírito. Eu gostaria de compartilhar com você que veio aqui hoje. Que diz assim, 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6, na NVT, do 6 ao 14. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá, diga comigo, poder, amor e autocontrole. Essas três palavras, elas saltou muito no meu coração. E às vezes nós vamos conduzindo, né? Pode se assentar e eu vou lendo depois o restante. Às vezes nós vamos vivendo no dia a dia e você nota-se que em alguns momentos da sua vida você percebe que você perde controle da situação da sua vida. Seja no relacionamento, seja nas finanças, né? Em alguns momentos nós perdemos o controle da nossa vida. E fique tranquilo. Isso não é tão ruim. Isso nós podemos olhar por uma ótica que é bom. Porque às vezes se nós estamos com muito controle, na verdade nós começamos a fazer algo com os nossos próprios entendimentos e com a força do nosso braço. Então é muito importante que nós realmente mergulhamos no rio, até nós realmente perdermos o controle da nossa vida, a estabilidade terrena, mas para que nós podemos ficar na ótica celestial do Senhor, para que nós podemos viver sim a boa, perfeita e agradável vontade dele. E aí nós podemos atrair o reino dos céus. Então nós vamos orar ao Senhor e falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é no céu.
E isso nós precisamos entender Bíblia. Diga comigo, Bíblia. Isso, então vamos lá para o verso 8. O apóstolo Paulo trazendo esse ensinamento lindo. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força de Deus lhe dá. Esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Você percebe que nesse momento da carta que ele escreve para Timóteo, ele está preso. Olha só. Então ele está preso pelas ações e aquilo que ele vem trazendo à igreja. Tá, mas ele vai trazendo essas boas novas. Verso 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Ai meu Deus, me ajuda aí, queridos. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Próximo. Das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Paulo dizendo, próximo. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Ah, Jesus! Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Ai, Jesus. Para quem conhece, até estava falando com a pastora, né? E numa conversa nossa, para quem conhece e ouve algumas ministrações minhas, nas maiorias das ministrações sempre tem uma pitada do Espírito Santo. E é algo que foi inculcado em mim, porque eu sei que eu não consigo nada sem a direção dele. É tão verdade, queridos. Vou contar um pecado aqui. Pode, né, amor? Pode. Homem fica meio nervoso às vezes com a mulher? Fica? Não, né? Todo homem que não, né? Tá. Mas às vezes, no cotidiano da vida ali, né? Às vezes a gente está irritado com uma coisa ou outra e tal, né? E aí a minha esposa, ela percebe de que ela fala assim, por conta do mundo engolindo a nossa vida, ela pega e fala assim para mim, fala, amor, você precisa orar mais. Aí eu falo, nossa, amor, verdade, preciso orar mais. Por quê? Porque lá em casa nós entendemos que o poder da decisão, da nossa tomada de decisões para a nossa vida, é pautada em cima da Bíblia e daquilo que o Espírito Santo nos conduz. Então logo, se eu estou longe, fora do relacionamento com o Espírito Santo, logo eu tenho as atitudes por dado pelas minhas emoções carnais, a partir daquilo que eu vejo como terra, enxergando como homem. Então quando eu olho para a ótica humana, olhando para um caos da humanidade, para um governo de como que está, e aí eu começo a sofrer as mesmas coisas que o mundo sofre. Por quê? Porque eu estou me afastando das profundezas do controle do Senhor, e estou querendo pegar o controle da minha vida, e aí eu começo a dar ouvidos à voz da minha alma, e não mais ouvindo a voz do Espírito de Deus que está sobre mim. Eu estava, semana passada, acho que foi, né, Jean? Nós estávamos conversando e o Jean trouxe o profeta Jean ali.
Ele trouxe uma palavra e assim, gente, tem que ficar com os ouvidos bem sensíveis do que Deus quer dizer. E aí numa das conversas, Deus tem feito algo grandioso, né? Por onde nós estamos passando e falando do amor e a graça de Jesus. E por todas as vezes que nós estamos ministrando a palavra através da empresa, né? Nas integrações, gente, de verdade, pelo menos 5 pessoas aceitam a Jesus ou voltam para Jesus. Sabe, é algo assim extraordinário. E aí nisso nós vemos sim a fome, o desejo das pessoas e aonde as pessoas se encontram, tomadas pelas suas emoções, tomadas de decisões do mundo, elas se afastando cada vez mais de Deus. Mas quando elas vêm e ouvem uma palavra bíblica, ouvem uma palavra de Deus, aonde leva elas para perto da cruz, para Jesus, elas entendem que nós não somos suficientemente bom e merecedor para viver uma vida aqui, vivendo por nós mesmos, mas que nós somos totalmente dependentes do amor e do favor de Jesus. Então, nós trazemos essa palavra de que Jesus, Ele é a cura, Ele é a libertação, e que Ele transforma a vida, palavra simples. E aí essas pessoas com muita sede, elas estão voltando para Jesus e aceitando a Jesus. Mas, o que eu quero trazer nessa noite para vocês, é que está dentro de nós o poder. O poder que foi dado por nós, através da ascensão, através da ida de Jesus. E aí Ele enviou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E agora nós podemos ter esse relacionamento diário com o Espírito Santo, para que nós venhamos ser conduzidos a cumprir as boas novas e a verdade absoluta bíblica sobre as nossas vidas, trazendo assim para a vida das pessoas uma carta viva de quem nós somos em Cristo e Cristo em nós, e as pessoas começam a ver a nossa vida a partir de Cristo. E aí elas querem viver a vida que você leva em Cristo. Por quê? Porque você foi transformado, você foi liberto, você foi restaurado, os seus casamentos é uma bênção, os seus filhos são uma bênção. Mas Gerson, mas não é ainda, mas vai ser. Se você crer na palavra de Deus, entender que tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, você tem que pegar ativar a sua fé como uma verdade, de que isso é seu, já está escrito, já está consumado. Então nós podemos acessar com livre acesso ao nosso Pai. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse poder, sobre esse amor, sobre esse autocontrole, mas também sobre essa herança que nós temos em Jesus. Amém? Então vamos lá falar um pouco de poder. Lá em Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, tipo Andradina, tá vendo? Faltou colocar ali, né? Castilho, que está aqui, a última cidade do estado de São Paulo. Então assim, ele deixou aqui, ó, né, até as cidades mais distantes da terra. Esse poder do Espírito Santo, esse dunamis, é o que nos faz passar suportando as provações, para sermos as testemunhas vivas de Cristo e realizar as obras que Ele nos chamou para fazer. Nós bem sabemos que o poder que opera em nós, opera pelas nossas fraquezas. Naquele momento em que realmente você vê que você não tem força suficiente, mas que você busca no Senhor, entende que a sua capacidade é pequena, mas que o seu Pai, o seu Deus é um Deus grandão, né? Amém? Então sim, nós somos pessoas almáticas que vivemos numa ótica terrena, mas quando nós trazemos para esse ato de poder espiritual, né, eu começo a ver as regiões celestiais, entendendo que eu nem daqui eu sou, amém?
Então, nem daqui eu sou. Então eu preciso já andar no mundo, naquilo que o Senhor já preparou para mim, que é a eternidade. Então nós precisamos tirar a nossa alma, a nossa ótica da terra e realmente alinhar com o céu através daquilo que foi dado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Entendendo que esse poder, esse dunamis, essa força, esse poder está operando dentro de mim e dentro de você. Segundo, amor. Diga comigo, amor. 1 João 4,18. Coloca aí para mim, fazendo um favor. Diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. A mensagem principal aqui é que quando nós entendemos o amor do Pai, o amor de Deus, nós lançamos a nossa confiança no Senhor. Então nós não confiamos mais nos nossos braços, nós confiamos nele, que mais ele fará. A nossa segurança está no amor genuíno, no amor incondicional de Deus. Tem o poder de dissipar qualquer temor. A Bíblia ela é muito enfática, a Bíblia ela é muito verdadeira. O que nós precisamos é realmente trazer a nossa crença, mudar a nossa mentalidade, renovar a nossa mentalidade para ver realmente aquilo que é bom do Senhor. Os planos do Senhor são bons sobre as nossas vidas. O que Ele planejou para nós é bom. Então o medo ele costuma estar ligado à insegurança ou alguma expectativa de punição. Quando compreendemos e aceitamos um amor verdadeiro de Cristo e profundo, passamos a viver com mais coragem, esperança, paz. O amor incondicional de Deus, a viver nessa coragem, ele traz um convite para substituir a ansiedade pela confiança plena. Nós precisamos, eu estava conversando com uma pessoa, e é bem verdade, é fato que nós não estamos vivendo mais o presente, gente, né? Ou nós estamos vivendo no futuro, ou nós estamos vivendo no passado. Às vezes você não está nem ligado à cor da roupa que você vestiu hoje. Você vestiu, olhou no espelho, e aí tal, já está aqui. Aí um monte de gente olhando, que cor que eu estou? Olha, né? Vai que ele pergunta para mim que cor que eu estou. Aí vai ficar ruim. E às vezes nós estamos somente lançando num futuro, trazendo ansiedade para a nossa vida, daquilo que nem veio ainda, que nós nem sabemos o amanhã, se pertence a Deus. E entramos num sentimento de ansiedade, de sofrimento emocional, por aquilo que nem aconteceu. Ou uma sociedade que vocês têm visto, de que jovens, isso dói meu coração, os líderes sabem aqui, a Milena, o Diogo, e nós compartilhamos essas questões, o dor da alma, o choro da alma de quando você vê um adolescente se suicidando, ou pessoas tirando o maior presente nosso, que é a vida. Por quê? Porque o excesso do passado. Por quê? Porque nós não entendemos quem nos gerou e o porquê nós fomos gerados. Mas Gerson, você não conhece a vida que eu levo? Ok. Tem muita gente aqui que sabe, se sentar comigo, eu já começo a chorar, você começa a chorar, nós se abraçamos e vai todo mundo junto, mas entendendo que eu não conheço os seus problemas, os seus desafios, as suas dificuldades, mas eu estou aqui para te dizer que eu conheço um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais aquilo que você pede e pensa. Então nós precisamos tirar a nossa mentalidade do passado, tirar a mentalidade que está sofrendo por ansiedade do futuro e trazer para o presente e viver o hoje daquilo que o Senhor nos deu. Quantos de nós casados olhamos ao acordarmos, levantamos e damos um beijo na esposa, nos filhos e agradecemos?
Eu já me peguei, queridos, cara, chateado por algumas questões, algumas coisas que eu preciso fazer em casa. Olha só que doideira, eu preciso pintar uma parede, porque minha filha, ela desenhou toda a parede da casa, quem vai lá sabe. Mas não, eu tenho que pintar, mas eu estou sem recurso, isso, aquilo. Mas eu deixo de viver aquilo que a minha filha está desenhando, aquilo que ela, papai, desenhei você. Olha, filha, ai, que lindo, filha, lindo, né? Então eu deixo de viver aquilo que é bom do hoje. Por quê? Porque eu estou ligado no futuro. Como eu vou pintar essa parede? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? E umas vezes que nós chamamos o pastor Ney para ir lá, e eu cometi alguns, falar aqui para você, eu falo abertamente, né? Nossa vida é um livro aberto mesmo. Mas eu deixei de ter pessoas que eu amo na mesa da minha casa por conta de uma parede não estar pintada. Você acredita? Eu não sei se você já fez, né? Ficou assim, não, só vou... Eu tinha esse sentimento. Eu só vou chamar fulano para ir na minha casa depois que eu pintar, depois que eu trocar essa parede, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo. Rapaz, se você for lá, se você quiser até... tá faltando isso aí, Gerson? Opa, vamos fazer isso aí. Tá bom, agora eu estou assim. Né, pastor Ney? Né? Vamos lá, então. Amém. Então, nós vamos mudando a nossa vida, entendendo a oportunidade que nós temos de viver no dia de hoje e amar as pessoas que nós, né, devemos amar, trazer para nossa casa, ter momentos felizes, bom, porque nós não estamos vivendo hoje, porque nós não entendemos de quem nós somos filhos. Pessoas que estão se suicidando por falta de paternidade, que não entenderam que você foi criado para esse tempo, para fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Um Deus que nós servimos, um Deus geracional, onde nós estamos aqui porque outras pessoas dobraram os joelhos, pregaram a palavra, a verdade, sofreram assim como Paulo sofre. Quem nunca sofreu? Rapaz, eu sou daquela época, Diogo, que eu andava de calça social, chinela havaiana e a Bíblia aqui, ia para a igreja, né? Jovem, mas eu ia. E aí as pessoas, rapaz, ela não pode nem jogar bola. Aquela época, né? Assim, né? Pode nem jogar bola e tal, anda só de carro assim, aquelas coisas e tal. Mas nós ficamos presos em alguns detalhes da vida e não deixamos o Espírito Santo de Deus fluir em nós e trabalhar em nossas vidas para que nós podemos viver uma vida saudável com a nossa mente saudável aqui. E aí nós não temos o autocontrole e o domínio sobre as nossas vidas. Você lembra lá? Então vamos voltar aqui em 2 Timóteo 1, no verso 7, que diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Querido, você tá descontrolado? Está descontrolada, mulher? É o que eu falei. A minha mulher mandou orar, a minha esposa. Amor, você precisa orar. Vixe, é verdade, mulher. Eu já sei, já. Por que isso? Como que eu vou ter um controle da minha vida, sendo que eu não estou indo buscar naquele que é o Criador, que me deu o poder, o amor, o espírito de autocontrole, de domínio, que está lá em Gálatas 5:22. Amém, Jesus. Então vamos lá. Autocontrole. Um equilíbrio mental, emocional, de bom senso, no meio do caos, do pânico ou da ansiedade. O Espírito Santo nos dá a capacidade de pensar com clareza, manter a calma e tomar decisões sábias em vez de sermos controlados pelas nossas emoções. Meu Deus. Quantas vezes, querido,
no meio do caos, no meio das situações, nós, pelas nossas emoções, somos levados a fazer coisas que a nossa alma está dizendo, a nossa carne está apontando. Mas você vai para a cruz, você vai para o seu quarto, Mateus 6,6, e começa a orar em línguas. Sabe por quê? Porque ele começa a movimentar aquilo que é o desejo do Pai. Então você começa a orar em línguas, você não entende, né? Então lá em Coríntios 14:2 diz que nós oramos em línguas de fato, mas nós não entendemos. Mas por quê? Porque Ele está transformando a nossa mentalidade, Ele está renovando a nossa mentalidade para ver qual é a ótica dEle, não a nossa. E aí às vezes você pega e fala assim: Gerson, mas quando eu chego lá, eu oro, começo a orar em línguas, né, Renan? Nos joelhos. Aí ele fala assim: nossa, mas você é pecador, hein? Você fala: meu Deus, Satanás, é você que está aí? E começa algumas contradições, você fala: não, realmente é isso que eu sou. Mas e ele te mostra, por intermédio da oração em línguas, a edificação da Santíssima Fé, ele vem mostrando o que Cristo fez por você e o que você tem acesso pela obra consumada na cruz do Calvário. Por isso que nós precisamos estar ativos nesse lugar, para que nós possamos estar enchendo do poder do Espírito, para que nós possamos estar enchendo do amor da pessoa de Jesus, e para que nós podemos estar tendo autocontrole, domínio próprio, para que no caos da vida, nós conseguimos tomar as decisões corretas, pautadas naquilo que Jesus nos disse. Então as decisões agora nossa não vai ser mais pautado pelo aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Não pelo aquilo que nós sentimos, mas por aquilo sim que nós cremos. Então agora nós vamos sair de um lugar de emoções do natural e vamos entrar no mundo espiritual para viver a palavra do Senhor. Amém? E aí eu quero trazer aqui para vocês, esse foi o começo. Amém? Você pode dizer amém? Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Queridos, você vê, né, o que Paulo está trazendo em Romanos, traz em Timóteo, em todo o tempo. Imagine você, às vezes nós reclamamos porque acontece alguma coisinha, de que aconteceu com o carro, furou o pneu, fez alguma coisa, ou rasgou uma roupa, nós já está reclamando. Imagine Paulo, o que ele sofreu para pregar o Evangelho. E ainda pregando, falou: olha aqui, não tenham medo. O Espírito, o poder está sobre você, o amor está sobre você, o autocontrole está sobre você, o domínio próprio está sobre você. Então você não vai mais tomar as decisões erradas se você estiver em mim. Entende? Então vamos lá. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Queridos, e aqui nós já pregamos muito, o pastor Marcos pregou muito, nós pregamos muito aqui, até com a rede de jovens, Abba, Pai. Mas nós precisamos trazer esse entendimento de que esse Abba, Pai é no sentimento de nós termos um grande relacionamento de intimidade com o Senhor, de tratar Ele de papai. Eu não sei você, mas quando a minha filha, Sara, ela chega: papai, lá em casa é a mãe que é braba, eu sou de boa. Eu vou falar aqui para você já, tá? Ela tá para lá. E aí ela vai e ela gosta de um doce, meu Deus do céu. Aí ela vai e fala: papai, a mamãe, e biquinho ainda, fala: ai meu Deus. E pronto, né? Papai, mamãe não deu doce, quero comer doce, papai. Aí eu olho para lá e para cá, né? Filha, mas é só um. Não, papai, é só um. Só um, né, filha?
Ela, papai, só um. Mas você vai jantar depois, menina? Vou, papai, vou, só um. Vem aqui, filha. Aí a mãe, você vai dar, né? Você vai dar, né? Eu falei, não, tá, que tal? Mas, gente, trazendo essa ilustração, como que você imagina que é o nosso Abba? Sabe qual que é o relacionamento que eu e você nós temos com o nosso Abba? E eu sei, emocionalmente, psicologicamente, de que uma das maiores dificuldades da juventude ou de pessoas que não entenderam o amor de Deus, aquelas que não tiveram um relacionamento bom com seus pais. Isso é fato, porque a paternidade que nós geramos aqui na terra, entre a maternidade e a paternidade, mostra realmente um relacionamento de pai. E aí algumas gerações ou jovens têm essa dificuldade de ter uma aproximação de relacionamento com Deus por conta da dificuldade que não teve de relacionamento com o seu pai. Mas nós pregamos isso a vida toda, de que a palavra de Deus diz que mesmo eu que sou o pai, sei dar boas coisas aos meus filhos, imagine o Deus nosso Abba Pai Todo-Poderoso. E ainda a Bíblia vai mais além. Ainda que uma mãe deixar o seu filho de amamentar, eu nunca deixarei. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive essa experiência de ver a minha esposa. Eu não sei se você já teve, mas que quando ela parou de amamentar, ela ia no banheiro e para tirar o leite, aqui as mulheres devem saber, que já tiveram os filhos, cara, começava a empedrar os seios da mulher e doer muito. E a minha esposa, chorava no banheiro tentando tirar, porque já estava tirando a amamentação. Então você imagine, uma mãe dessa que mesmo com o sofrimento, que ela está sentindo a dor ali, de deixar um filho, ela deixa, mas o Senhor coloca numa posição, de que mesmo que sua mãe deixar, eu estou aqui, porque foi eu que te gerei, foi eu que te criei, sabe para quê? Para mim fazer a boa obra, as boas novas, a boa obra consumada em você, para que você seja a testemunha viva, para aqueles que vão ver a sua vida transformada e curada, para que pessoas possam, através da minha vida, da sua vida, ver a manifestação do poder de Deus sobre mim e sobre vocês. Nós precisamos entrar nesse lugar de afiliação, entrar nesse lugar de papai, entrar nesse lugar onde nós podemos, com segurança, entregar todas as nossas vidas, porque Deus, Ele nos libertou do espírito de escravidão, e agora nós podemos dizer em voz alta, que nós somos livres para viver uma vida abençoada no Senhor, seja em qualquer área da sua vida. Comece a declarar a palavra de Deus como uma verdade absoluta, creia, coma a palavra, rumina ela, até que ela vire uma verdade dentro do seu coração, uma verdade dentro da sua mente, e quando você chegar no caos da sua vida, você vai declarar, Filipenses 4:8, somente aquilo que é puro, verdadeiro, respeitável, amável, justo, de boa fama, e alguma virtude há, e algum louvor existe, e isso está autorizado a ocupar os meus pensamentos, porque eu creio naquele que veio e cumpriu os mandamentos, naquele que veio, cumpriu a boa obra, e que agora eu tenho acesso às coisas celestiais que o meu Pai me deu. Ai, meu Deus, nós precisamos sair de um lugar de escravidão, de uma vez por toda, que somos controladas pelo medo da culpa. Você nota que aqui não tem, amém? Mas você nota de que escravo, ele trabalha por obrigação. Ele vive sempre inseguro. E não possui herança. Ele tem medo de errar
porque é escravo, não pode errar, está em sempre cobrança. Antes de conhecer a Cristo, muitos tentam agradar a Deus apenas por regras ou tradições, vivendo em constante amor. Você quer ver como? Às vezes, nós só trocamos o culto, e não é colocando em lugar de menosprezar, não tem nada a ver, mas um culto onde que, tem muitas pessoas, amigos, eu conheço algumas pessoas que são católicas e que são, cara, mais crente do que crente, de verdade. Você senta e vai conversar e fala, rapaz do céu, você é crente, hein? Você é top. Mas tem aquelas também que quando ela não vai na igreja, ela fala assim, eu falo, que igreja você vai? Não, eu sou católico. Mas não vai nada, vai nada. Aquele que vai do domingo à noite, assim, né? Vai na missa e tal. E às vezes, queridos, de verdade, isso aqui é com muito amor que eu vou falar, tá? Às vezes, assim como eu falei que o escravo, ele só faz algo por obrigação. Quando você ainda não entendeu o amor de Deus, o amor do Pai, e não entendeu que você é filho, que você tem acesso, às vezes você vem na igreja desanimado só para cumprir a agenda. Sabia? Eu fico imaginando de um dia que nem eu vou precisar falar, pode falar, fala igual o pastor, pode falar tudo, pode falar. Mas eu fico imaginando a frustração de pessoas que não vieram na igreja no domingo da Copa do Brasil e ainda o Brasil perdeu. Igual apóstolo. E aí você fala, Gerson, mas isso é religiosidade. Não é, querido. Não é religiosidade. É de você saber aonde está o seu pai. Qual que é o relacionamento que eu e você nós temos com o pai. A maioria daqui estão em casais, tem umas jovens ali. Mas olha só. Quando você namorava lá, né? Elô, não é você, Elô. Calma, Elô. Seus pais estão aí, calma, né? Quando você namorava, e quando o menino ou a menina, rapaz do céu. Eu morava 2 quarteirão da casa da Danila, né? Na mesma rua ainda. Eu ia para a escola. Rapaz, mas passava de manhã, tarde e à noite. Aí depois voltava, né? Aí quando eu ia embora, você já vai. Rapaz, seu pai quer me pegar aí, o bicho é doido, né? O bicho era brabo, né? Eu falei, não, vou embora. Aí chegava em casa brabo. Oi, já chegou 2 quarteirão. E aí, tudo bem e tal, né? E aí vai, oi, tal, dorme bem, não, é mais ou menos aquilo. Fala tchau você, não, fala tchau você, sabe assim? Vocês já tiveram isso aí, né? Olha o Henrique ali, ó. Henrique. Então, isso que eu fico imaginando com um relacionamento saudável. Você quer estar perto de quem você ama. Ou é só eu aqui? Há um desejo no nosso coração, na nossa alma, de estar perto de quem nós amamos. Quanto mais perto nós está, quanto mais nós conversamos, mais nós queremos conversar. Queremos estar na presença. Mas contrapartida, quando nós não entendemos e estamos nesse lugar de escravidão, nós fazemos tudo por obrigação. Por isso que nós precisamos sair desse lugar e conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar para mostrar realmente quem é o nosso Pai e quem nós somos nele. Deus não deseja que seus filhos vivam presos no medo. A graça substitui a condenação. Em Efésios 1:4 diz assim, coloca para mim, mídia. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele.
Próximo. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim nos fez para o louvor de sua graça gloriosa. Olha só, preste atenção no que está dizendo a Bíblia. Que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Ah, Jesus, obrigado. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este, preste atenção. No devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Próximo. Olha aí, gente. O propósito de Deus era que nós, olha só, é Bíblia. Os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Próximo. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o quê? Diga comigo. O selo do Espírito Santo que havia prometido. Próximo. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O Espírito é a garantia de nossa herança. Então eu preciso, se o louvor quiser subir, então eu preciso entender que a minha garantia de viver uma vida alegre, igual o pastor Ney começou aqui a falar, viver uma vida alegre em meio ao caos, é a partir do Espírito Santo de Deus, porque a partir daquilo que Jesus fez e trouxe sobre nós, e que agora eu tenho um acesso, que eu sou o filho amado de Deus. Agora, vou ler algo aqui, se você não lê, isso aqui é de um amigo meu, um livro, né gente, tem aqui na nossa bookstore, o apóstolo Marcos Elias, adotei, e algo que me chamou muita atenção, que trouxe com aquilo que eu venho ministrar aqui, que está lá no capítulo 8, nesse livro adotei, adoção como expressão do Evangelho, que diz assim, o Evangelho não é apenas sobre perdão, é sobre pertencimento. E aí lá em Romanos 8,15, porque não recebeis o espírito da escravidão, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. A obra de Cristo não nos torna apenas livres, mas filhos. Isso muda tudo. Deus não apenas resolve nosso problema, Ele nos dá a identidade. Ai, querido, isso aqui está rico demais. Não somos apenas aceitos, somos integrados à família. Não somos visitantes, somos herdeiros. E lá em Gálatas 4,7, assim que já não és escravo, mas filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Escute isso aqui. O Senhor te chama para te dar uma nova identidade. O Senhor te chama para te dar um novo nome, para te dar uma nova família, para te dar direitos completos de herdeiro, que é uma herança. Ele nos chama para te dar uma proteção de pai. É dessa forma que quando nós
aceitamos a Cristo, ou Ele nos aceita, assim como você achar melhor, nós somos recebidos pela família de Deus. Nós ganhamos essa verdadeira identidade, nós tornamos o herdeiro das promessas divinas. E agora nós não somos mais criaturas, nos tornamos filho de Deus. A sua identidade não está mais no passado, dos erros, das opiniões das pessoas. A sua identidade está em ser filho de Deus. Quando você entende que você entra na presença de Deus, pelo qual nós clamamos, Abba Pai, é um relacionamento de intimidade, de confiança, de amor, de relacionamento. Nós precisamos quebrar de uma vez por todas o tabu. O cristianismo não é apenas uma religião, queridos. É um relacionamento com o Pai, com o Abba. Sair desse lugar de religiosidade, entender que é um lugar de relacionamento. Saia desse lugar de religiosidade. Ai, Jesus. Nós não somos mais escravos do medo, fomos adotados pela família de Deus. Podemos nos aproximar de Deus como filhos amados. Hoje, Deus ele continua chamando pessoas para viver essa realidade que entende a filiação espiritual e que deixa viver dominado que sai desse lugar de dominado pelo medo, mas que passa a viver uma vida de confiança em Deus. Querido, se você ainda aqui nessa noite, em alguma área da sua vida se encontra como escravo da culpa, escravo do medo, com insegurança, lembre-se que Cristo, Ele te deu uma nova identidade, que você pode ter acesso direto a Ele, que você pode ter um relacionamento com o Pai. Eu contei aqui no sábado com os jovens, e eu quero falar algo aqui, nós vamos levantar e cantar essa canção. Quando nós sabemos quem é o nosso Pai, e quando nós temos o relacionamento, nós criamos uma verdade a partir da prática daquilo que o Pai já faz conosco, amém? Então quando isso começa a ser uma vida constante com Deus, a voz que você ouve, ela não está mais fora, ela está dentro, porque você tem um relacionamento com Deus. Você lembra com Adão? Tinha uma voz interna, e depois do pecado, ele ouviu uma voz fora. Isso me traz algo muito interessante, de que aquilo que nos leva para longe de Deus, ou leva a nos pecar, nada mais é do que relacionamento. Você acha na sua cabecinha aí, de que, pastor Rafael, agora gente, pastor Rafael, de que a Eva, eu não sei, pastor, eu estou pensando aqui na minha cachola. Quem fala cachola? Você lembra da cachola? Né? Estou pensando aqui comigo mesmo. Mas eu imagino de que a Eva, ela não tomou a decisão do pecado no primeiro dia. Você imagina? Pensa comigo. Você acha que passou ali a serpente e tal? Come aquela maçã lá que você já vai saber o que é bem e o mal. Tchau, obrigado. Aí ela falou assim, será? Vou lá comer então. Como aquele fruto ali? Ou será que ela desenvolveu um relacionamento onde que o mal tomou conta do coração dela e fez com que ela tomasse a decisão do pecado? Então, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio de escolha, que você pode escolher com quem você se relacionar. Se você se relaciona com Deus, ou se você se relaciona com Satanás. Gerson, mas é forte assim, queridos, é a Bíblia. Aquele que você mais alimenta se torna mais forte. Então nós precisamos estar alimentando o nosso espírito para que a tomada de decisões da nossa alma, nas nossas atitudes, seja pautada através do Espírito Santo. Não através daquilo que nós vivemos, é aquilo que nós cremos. Eu tenho algo dentro de mim e uma crença dentro de mim. Vamos se colocar em pé? Vou tomar mais uma água.
Eu tenho algo dentro de mim, de que a gente tem desenvolvido um relacionamento com os nossos filhos de paternidade, mostrando realmente quem Deus é. E eu contei aqui no sábado, de uma experiência que o Brian teve na competição da Copa São Paulo de natação. E eu vou contar para você aqui. Quando ele competiu, aí eu perguntei para ele assim, falei, e muita gente, né, Fer? Fernanda estava lá? E muita gente mesmo, muitos competidores. E aí, nós como pai, né, gritando, vibrando, né, e todo mundo torcendo para todo mundo ali. E aí nós lá em cima, gritando, vai Brian, vai Brian, vai Brian. E natação, você sabe que é coisinha pequena assim, né? É segundos ali, você, vai Brian, saindo de lá rouco, vai Brian, vai Brian. E nós lá em cima e a água lá embaixo, né? A piscina, e gritando, vai, impulsionando ele. Aí, eu cheguei e falei assim, filho, uma dúvida minha, né? E eu falei, né, qualquer coisa eu aumento a voz, eu até pago, né? Porque, falei assim, filho, você consegue ouvir a voz do papai quando o papai está te gritando lá, vai Brian, vai. Papai, não consigo ouvir. Eu ouço barulhos, mas não consigo ouvir. Falei, cara, e aí como é que você nada? Eu não sou nadador, né? Se eu for te salvar, nós morremos juntos, mas nós vai para a glória. Entenda bem, se você já tiver com o pezinho lá, se você estiver afogando, nós vai junto, tá, irmão? Fica tranquilo, vou tentar, pelo menos eu tenho esse impulso, Henrique. Eu vou, não sei se nós volta, né? Mas aí, eu falei, mas e aí, cara, como é que é? Aí ele falou assim, papai, eu vou bater no braço, bater na perna, mas eu vou declarando dentro de mim. Eu vou vencer, 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 eu vou vencer. Porque algo que nós criamos dentro dele, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo na frustração, mesmo no desafio, nós temos um Abba Pai, que Ele mostra que nós somos vencedores em meio às derrotas. E aí ele pegou em quarto lugar frustrado, tinha 25 competidores, e ele pegou em quarto lugar e falou, pai, chorou e tal. E aí eu disse para ele, e aí cara, o que você vai fazer com o que aconteceu? Pai, eu vou treinar mais, eu preciso treinar mais, agora eu vou correr mais, eu vou nadar mais. O que eu quero trazer isso para você? Que isso ficou muito marcado no meu coração, no mundo espiritual. Como que nós podemos vencer o mundo, sendo que nós não estamos treinando a voz do Espírito Santo dentro de nós? Como que nós podemos ter essa clareza, essa verdade absoluta dentro de nós, que eu vou vencer, mas se está sendo derrotado, não, mas eu vou vencer, mas isso não é o que está mostrando, mas eu creio que eu vou vencer, porque eu sou mais vencedor que em Cristo Jesus. Se eu estiver no deserto, no calor do deserto, o Senhor mandará uma nuvem para cobrir e me dar um sustento. Se eu tiver à noite, o Senhor será a coluna de fogo. Se eu tiver e chegar no mar e não tiver como abrir, o Senhor vai abrir o mar para mim. Se você estiver no meio das águas profundas, ela não te afogará. Se você passar pelo fogo, chama nenhuma arderá sobre você. Por quê? Porque eu sou o Filho de Deus. Por quê? Porque eu tenho isso como uma verdade. Então nada pode parar o meu Abba, porque eu confio nele. Ele venceu a morte, queridos. Se ele venceu a morte e deu autoridade sobre mim e sobre você, Alex, para pisar sobre todo o mal, sobre escorpiões, sobre serpente, e se alguma coisa beberdes não nos causará dano algum.